USP da ditadura da oferta. Ninguém está questionando o perfil da demanda. Tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, eu até estava citando numa outra reunião que teve a semana passada, que é o brasileiro se achar muito esperto. Nós somos inteligentes, a gente faz piada de português, né? No entanto, nós estamos falando em enterrar 30 bilhões de dólares numa hidrelétrica que vai passar 7 meses por ano sem água. Nós vamos enterrar, o colega da Petrobras não falou, mas eu não tenho os pudores, não sou ligado à Petrobras, eu posso falar. São centenas de bilhões de dólares que vão ser enterrados no fundo do Oceano Atlântico, sem existir ainda uma tecnologia demonstrada para atravessar o pré-sal, que vem antes das reservas. Imagina esse dinheiro aplicado em energia solar direta. Não tivemos a chance de debater diretamente com eles, ou talvez ele nem poderia, ele poderia falar, classificado, não posso responder. Mas são questões que interessam a sociedade. Quem faz hoje a política energética do Brasil são os interesses econômicos, não são interesse econômico imediatista. Não é a sociedade que se coloca. Então, a gente tem que parar e falar assim, o que nos interessa? Nos interessa gastar bilhões, eu não sei se já pagaram o que foi gasto em Tucuruí, para vender 60%, ou não sei quantos por cento, acho que perto de 40% da energia de Tucuruí vai para o complexo de produção de alumínio, que não dá emprego, que deixa a lama vermelha aqui no Brasil, da produção da bauxita, e que depois exporta esse alumínio baratinho para os mercados que vão realmente ganhar dinheiro. Inclusive em Embraer, em São José dos Campos, onde eu trabalho. Né? Por que a gente não faz fábrica de avião? Então a gente chega no ponto de falar sobre Santos Dumont. É o país que produziu um Santos Dumont, o pai da aviação. Não foi os irmãos Wright. O que vocês escutarem em contrário não é verdade. Santos Dumont foi o inventor, os irmãos Wright foram lá aprender com ele. E copiaram e depois não deram crédito. Mas Santos Dumont teve que ir para a França, porque aqui não tinha espaço para ele. Nós escutamos as corporações falando aqui pela parte da manhã e a gente ficou espremido aqui na parte da tarde. Porque aqui continuamos sem espaço. São as corporações que ditam a agenda. E aí a gente chega, que eu acho que meu tempo está avançado, numa questão... só citando, o professor do ITA fez um estudo sobre o Belo Monte, e ele fez uma análise do que o mercado está dizendo que vai custar Belo Monte, e os custos associados à perda de serviços ambientais e questões sociais. E ele encontrou que, com o mesmo valor, você constrói eólica, e você teria a mesma potência. Então, a desculpa, e o Lula falou, é 3 vezes mais caro. Claro, pelo orçamento do governo, que era inicialmente super subestimado, a eólica é 3 vezes mais caro. Pelo custo real que a sociedade vai pagar por Belo Monte. Né? Agora, se você fizer eólica, será que a Camargo Correia e as outras vão ganhar? Então, são questões que eu acho que precisam ser colocadas. Interessa à sociedade brasileira manter um sistema completamente comprometido de interesses de grandes corporações que ganham dinheiro, financiam candidatos e um ciclo vicioso. Né? E aí a gente fica fazendo hidrelétrica, fazendo coisa da pré-história. E aí eu queria só ler uma manchete que saiu no Jornal de Minas Gerais, assim, lobby do álcool / incentivos ao carro elétrico. O governo terá que decidir se investe na tendência mundial de carros elétricos, que já tem projetos avançados, ou no etanol. Tá? E a escolha poderá ser decisiva para o futuro do Brasil. E aqui eu queria trazer a lembrança para vocês de quem não viu, procure numa locadora e assista Quem Matou o Carro Elétrico, sobre a GM, a lei que existia na Califórnia na década de 90. A GM fez o carro elétrico, não vendeu, fez leasing, e depois, quando ela conseguiu derrotar com o seu lobby a lei da Califórnia, ela retirou todos os carros elétricos e esmagou todos eles. Tá? Outra coisa, a ExxonMobil comprou uma indústria muito promissora no Canadá, que tinha patentes fantásticas de bateria e apagou a indústria. Outra questão, tabaco. Quem não viu aquele filme, O Informante? Né? A história toda do tabaco. E agora eu vou falar, para fechar na minha palestra aqui, sobre mudanças climáticas, que é essa área que eu atuo na realidade. Né? Nós estamos testemunhando o mesmo processo da história do informante do tabaco na questão do clima. A discussão científica está sendo warped, como se diz isso, distorcida
dinheiro da ExxonMobil, pelas ONGs que existem, financiadas por eles, e pelos céticos profissionais que eu chamo de mercenários, que recebem dinheiro, grande quantidade, para se lançar dúvidas sobre a ciência do clima. Tá? Para quem não sabe, essa área é extremamente contenciosa. Dentro da comunidade de clima, é uma briga contínua. As pessoas, todo mundo questiona. Para você tirar um consenso, é porque as evidências são esmagadoras. Tão esmagadoras que desce barranco em Niterói e mata pessoas. Tá? Não precisa acreditar nos cientistas. É só olhar para o céu. E o que nós temos hoje? Nós estamos numa iminência de desastre de grandes proporções. Eu não sou alarmista, eu acho que o pânico atrapalha, não ajuda. No entanto, se tem alguém caindo na beirada ali, eu grito e pego no braço da pessoa, está caindo, cara. E é isso que a comunidade científica tem feito. E ela está sendo extremamente vilanizada e prejudicada por esses grandes capitais que a gente viu sentados hoje de manhã aqui. Tá? Então, a questão que eu coloco é, claro, o Marcos falou, vai demorar 30, 40 anos. No ritmo com que o tabaco foi tirado de circulação, é esse tempo que demora mesmo, porque eles pagam lobby, eles dificultam, eles vilanizam os cientistas que estão contrários. É um jogo sujo, sujíssimo. Agora, se depender de soluções, eu não concluí a minha história sobre os patrícios lá de Portugal. Eles estão na frente, já estão usando energia solar. Tem subsídio? Alguma delas tem. Por exemplo, o maremoto, a do mar lá, é um subsídio bem alto, e tem gente questionando e tal. Mas se você não começa assim, e o subsídio para Tucuruí, para produzir alumínio? Nós fizemos. Por que a gente não pode fazer? Pega o dinheiro que a Petrobras vai enterrar a quanto é? 3 mil metros de profundidade, né? Não, 6 mil metros o petróleo, mas até o fundo do mar são 3 mil metros, né? Para conseguir pegar lá o tal do petróleo, e com isso, agravar muito a situação climática do planeta. A gente achou uma jazida do petróleo que provavelmente, quando ela puder ser explorada, daqui 5, 10 anos, ela não vai ter mais valor econômico, porque vai estar proibido. É a mesma coisa que o cara que ganhou uma plantação imensa de fumo, e todo mundo não tem mais gente fumando. Né? Então, a gente não se permite essa discussão. Por que petróleo? Porque foi uma energia de riqueza do passado. E aí eu venho naquela historinha que eu falei no outro dia lá, que eu cresci escutando que o Brasil é o país do futuro. Né? Cresci, eu tenho 52 anos, e foram muitos anos escutando isso, e passaram a ser décadas. E eu já estava desacreditando. Né? Eu falei, o Brasil é o futuro. O futuro é realmente aquele lugar que nunca chega. Porque quando você chega lá, você está no presente, você não está no futuro. Então, eu falei, o Brasil nunca vai chegar no futuro. Aí um dia eu vi no noticiário, Brasil chegou. Não é mais o futuro, o Brasil é o país da vez. Eu falei, será que eu dormi, acordei em outra dimensão? E perdi o fluxo da realidade? Desci correndo no meu prédio, fui lá na rua para ver os carros flutuando, movidos a Fluon, né? E família Jetson, né? Não, os carros estão ainda no chão, queimando gasolina e petróleo com motores do século XIX. No caso do álcool, é tecnologia, como o Marcos admitiu aqui, das capitanias hereditárias. E está sendo vendido como coisa moderna. Desculpa, sabe? Desculpa mesmo, Marcos. Eu admiro o trabalho que eles fazem, da Única. E eu acho que é até muito melhor que a Petrobras em muitos aspectos. Mas isso não é futuro, não. Isso é passado. De volta para o futuro, né? Eu acordei hoje, me falam que é futuro, uma propaganda, um fanismo imenso interno, uma bajulação externa. E o Brasil, a gente é o americano amanhã. Podem se preparar para comer hambúrguer e ficar gordo. Tá? Que é isso que estão vendendo para a gente. Consumam, consumam, consumam. Não questionem a demanda, não façam economia. Caso dos chuveiros elétricos. Como é que um país que tem que botar ar-condicionado dentro porque esquenta tanto o teto? Nós somos tropicais. Nós vamos do hemisfério norte até totalmente equatoriais e tropicais. 200 watts por metro quadrado, num metro quadrado de uma casa comum de um brasileiro, não sou eu falando, o pessoal que estuda essa área, você tem energia suficiente para tocar essa casa. E você esquenta água com chuveiro elétrico, consome 10% de toda a demanda brasileira. Das 19 às 22 horas é 70% do pico, é chuveiro elétrico. Por que não põe painel solar? Ah, é muito caro, inviável. Se criou essas falácias para impedir a chegada do futuro. O futuro não vai chegar desse jeito. A gente precisa efetivamente enfrentar os jogos de interesse. E o que é pior dessa história toda, e eu estou terminando,
Eu já falei, estou terminando umas 3 vezes. O que é pior dessa história toda é que, desculpem, mas esses lobbies que bloqueiam tudo para manter um status quo atual são de extrema burrice. Por quê? Porque um lobby que, ou melhor, que não fosse um lobby, uma corporação que tivesse um pouco de abertura, um pouco mais de proposta, basta ver a Natura, por exemplo, né? Que tenha outra postura, mentalidade, ela pode capitalizar em cima de uma tecnologia nova, acelerando o seu amadurecimento e trazendo ela para cá. O Vale do Silício é um exemplo nisso, e tem outros exemplos que são virtuosos, e ela ser continuamente, a Microsoft é outra, não é um bom exemplo, mas ela está tentando sempre adquirir, porque vem da história da informática. Em vez não, eles bloqueiam tudo, decretam que não tem carro elétrico no Brasil, né? Custa 25% o imposto do carro elétrico, é mais caro do que o do motor 1000, motor porcaria, e a gente fica totalmente refém desses interesses, e eles são puppets, né, como se fosse marionete. O governo é uma marionete na mão desses interesses. Eu não sou de esquerda, não me interpretem, eu como se não estou nem à esquerda nem à direita, eu espero estar à frente, né, com a perspectiva de que nós temos soluções, elas são presentes, não é futuro daqui a 40 anos, como falou o Marcos. Se depender das corporações, sim, é daqui a 40 anos mesmo, porque eles vão tirar toda a carne até ficar só o osso mesmo, né? Mas a gente não precisa chegar lá. E nós estamos num esforço de guerra em relação ao clima. Por a primeira vez, o planeta enfrenta, a humanidade, a biosfera, enfrenta um desafio dessa magnitude. Tá? Eu não tenho tempo para entrar nos detalhes, mas existe uma forçante de bem comum que nos compara, nesse momento, com estar está afundando o Titanic, nós estamos lá no bote, tem gente dos diferentes setores, inclusive as corporações, está todo mundo sentado lá no bote. O que a gente faz agora? Agora nós precisamos ter decência, compromisso com o fundamental, que é a sobrevivência. A sobrevivência nossa depende de nós acelerarmos os processos de conversão tecnológica e econômica. As crises financeiras, eu não preciso entrar nos detalhes, mostram que a economia funerária que nós vivemos até então, a economia funerária é o cara dono da funerária, né? Quanto mais gente morrer, mais ele vende caixão, mais ele vai vender o féretro, etc., e ele fica rico. Só que se morrer muita gente, não tem mais gente para ele enterrar. Essa economia que consome o principal, acho que o professor Ladislau vai até elaborar sobre isso, não vou entrar, mas é ela que está com as cartas na mão hoje, economia funerária, o interesse de pequenos grupos determinando a agenda. Como que o Brasil não vai entrar no carro elétrico? O que o Marx falou, eu discordo 100%. Botou a tomada, mesmo que for termoelétrica, é muito mais eficiente do que você queimar em cada motor, em cada carro. Não tem nem comparação. E você pode queimar álcool na turbina, lá na termoelétrica, e ser muito mais eficiente. Então, existem as tecnologias, a gente pode botar painel solar nas casas brasileiras, tirar 10%, a gente ganha tempo. Em seguida, você questiona o perfil da produção. Depois, você vai procurar gerar coisas que tenham possibilidades, por exemplo, painéis solares, elétricos. Ah, é muito caro. Célula fotovoltaica é inviável. Claro, porque é feita de tarugo de silício desse tamanho, que é o mesmo material usado para fazer microprocessador, é caro. Acabaram de patentear na Califórnia uma célula que é feita de PET. Tá? Eles usam nanofios de silício cristalino, e aumenta a eficiência de 16%, que é a célula melhor que existe na área de fotovoltaico, para mais de 90%, com um custo que é 1%. Isso vem. Aí o que a gente vai ficar falando aqui? Que a gente queima etanol nos nossos carros? Nós vamos continuar falando isso e a gente vai pagar royalty, etc, etc. Então, continuamos igualzinho no tempo que o Santos Dumont teve que sair do Brasil. E com isso eu encerro a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Antônio.